Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, e hoje vamos para mais uma aula referente à teoria de conjuntos. Bora lá? Então, o que a gente já viu na última aula já nos dá alguma propriedade para a gente poder seguir os nossos estudos. A primeira relação que a gente vai ver vai ser de pertinência, algo pertencer a um conjunto. Então, pertinência é a característica associada a um elemento, tá bom? Somente elementos pertencem. O que eu quero dizer com isso? Somente as tuas roupas da tua mala pertencem ao conjunto mala, tá? Somente os filmes em cartaz pertencem ao conjunto filmes em cartaz. Então, é somente elementos que pertencem a conjuntos. Quando a gente quer indicar que um elemento pertence a um conjunto, a gente usa este símbolo matemático, que é tipo um E, mas é mais estilosinho assim, significa pertence. Então, quando a gente quer indicar que um elemento ele não pertence a um conjunto, a gente usa o E com uma barra, e quer dizer que ele não pertence. Vamos olhar esses exemplos juntos, ó. 1 pertence ao conjunto dos números naturais. Isso é verdade. Então, 1 pertence a N. João pertence ao conjunto dos alunos da sala. Verdade. Então, João pertence ao conjunto A, que o A significa o conjunto dos alunos da sala. B não pertence ao conjunto das vogais. Verdade. Então, B não pertence ao conjunto das vogais. Tá bom? Então, aqui tem mais 2 exemplos para ajudar a gente a pensar um pouco. Então, ó, dado esse conjunto, eu tenho os elementos W, X, Y e Z. O que a gente pode dizer sobre ele? A gente pode dizer uma sequência de coisas, né? Mas eu vou dizer apenas 2. Eu sei que W pertence a A, verdade, ó, W está aqui, e J não pertence a A, verdade também, J não está neste conjunto, não faz parte. E dado o conjunto, ó, agora aqui a gente vai usar a fórmula que a gente escreve por recorrência. O que eu quero dizer com isso? Ó? Eu não escrevo por extenso os números que fazem parte do conjunto, nomes, enfim. Eu só digo assim, ó, dado o conjunto B, que é igual a um X, tal que X é primo. Então eu sei que 3 pertence a B, porque 3 é primo. E eu também sei que 6 não pertence a B, porque 6 não é primo. Além da relação de pertence, a gente tem a relação de inclusão, tá? Lembrando que a gente só pode incluir conjunto com outro conjunto, nunca elemento com conjunto. A inclusão só vale de conjunto para conjunto. Te liga nisso que eu tô te falando. Então vem comigo, olha aqui, ó. A relação de inclusão pode ser bastante confundida se não entender essa simbologia. A gente tem 4 possibilidades de símbolos de inclusão. Esse C, né, virado como se fosse um C, é o símbolo de contido. O C virado ao contrário é o símbolo de contém. O C com uma barra cortando significa não está contido. E o C contrário com uma barra é não contém. Então a gente ainda tem mais 2 possibilidades, que é o não contém e é diferente, e não está contido e é diferente. A gente vai falar mais pra frente. Então, ó, de novo, eu trago aqui que é muito importante, muitas pessoas erram, que a gente tem que lembrar que somente conjunto contém outro conjunto. Elementos pertencem, que é o Ezinho aquele que a gente acabou de ver, tá bom? Então, olha aqui comigo. A gente tem esse conjunto aqui unitário, porque só tem um elemento. E eu digo que este conjunto está contido neste. Verdade, né? Porque olha aqui, ó, o 1 está aqui. Então, se a gente for pensar em formato de diagrama, ó, o 1 está aqui dentro e o B é todo o resto. 2, 3, 4, 5. Então, ó, conjunto A está contido no conjunto B. O conjunto B contém A. Verdade, ó, o conjunto B contém o A. O A é isso e esse é o conjunto B. Então, eu sei que o B contém o A. Aqui nesse caso, ó, o A está fora, uma parte dele está fora. Então a gente sabe que o A ele não está contido em B, quer dizer que tem elementos que não estão em B. E B não contém A, porque tem uma parte do A que está fora.
Então aqui tem uma série de exemplos, uma série de partes que a gente pode falar. Ó. Quando a gente fala que um conjunto A está contido no conjunto B, então quer dizer que todos os elementos de A também pertencem a B. E a gente usa a simbologia do A contido em B. Quando a gente fala que B contém A, quer dizer que a gente usa esta simbologia. E assim por diante, aqui tem todos os exemplos que eu deixo para vocês lerem aqui, ou se não no PDF que está logo abaixo da nossa aula, tá bom? É mais ou menos uma simplificação de tudo aquilo que a gente acabou de falar. Então, o conjunto unitário, como eu já adiantei ali para vocês, no conjunto 1, então, é o tipo de conjunto bem interessante, porque a gente tem algumas propriedades que a gente pode trabalhar com eles. É um conjunto que só tem um elemento, um único elemento. Então aqui nesse exemplo que eu trago para vocês, eu tenho isso aqui, ó. C é igual a um x que pertence aos naturais, tal que x é maior que 3 e x é menor que 5. Qual é o único número natural entre 3 e 5? É o número 4. Então esse conjunto C é unitário, somente o 4. Como é que eu sei que é somente 4? Porque aqui é um número natural. Vamos olhar outro exemplo. Agora vamos falar do conjunto vazio. O conjunto vazio é aquele que a gente já viu no final da aula passada e que não tem nenhum elemento. Então aqui, olha aqui esse exemplo aqui, ó. V é igual a um x, tal que x é ímpar e divisível por 2. Tem algum número ímpar que eu consigo dividir por 2? E vai dar um número inteiro? Não, né? Nenhum. Todos os números ímpares acabam dando número com vírgula. Então esse conjunto é um conjunto vazio. Mas toma muito cuidado aqui, ó. Te liga, bico de luz. V é igual a isso, então é igual ao vazio, significa que ele não é um conjunto vazio, V. V é um conjunto unitário, porque ele ainda tem o vazio. Ele só vai ser vazio quando não tiver absolutamente nada. E para representar o conjunto vazio, a gente representa dessa forma, ou V igual a vazio. Tá bom? Então aqui ó, tem esses dois exercícios que eu vou fazer contigo, mas tenta aí, e aí a gente vai e depois confere, só dá o play para conferir. Mas vou resolver aqui, bora lá? Diz o seguinte, ó, dado o conjunto A, a gente tem que resolver ele pelo diagrama, só um pouquinho. Aí, tinha me equivocado, era o que estava na segunda página do caderno de exercícios. Então a gente tem que, no primeiro, né, representar, vamos representar na forma de lista e pelo diagrama de Venn. Vamos lá então. No primeiro exercício diz o seguinte: E é igual a x tal que x pertence aos naturais e x é menor que 6. Então o conjunto E, ele é escrito da seguinte forma. Então ele vai ter o quê? 1, 2, 3, 4 e 5. Ele não tem o 6 porque só o conjunto ele é menor que 6, não é menor e igual. Se tivesse um risco aqui embaixo, aí seria menor ou igual. Então essa é a representação por lista, e a representação pelo diagrama de Venn seria o círculo, aqui o E, para representar que é o conjunto E, e os números aqui dentro do nosso conjunto. Tá certo? Vamos resolver aqui o 2. 2. O A é um conjunto X tal que X é a solução dessa equação do segundo grau que a gente vai ver também. Então, a pergunta que fica, 2 pertence a A? Vamos resolver primeiro a nossa equação do segundo grau pelo tio Bhaskara, né? Para os mais íntimos, tio Bhaskara, se não é pelo teorema de Bhaskara. Então vamos lá. B ao quadrado, para a gente descobrir o delta, né? B ao quadrado menos 4AC. Vamos já botar direto quem é o A e quem é o C? Vamos lá. Vezes A vezes C. Então isso aqui vai dar 25 menos 24, que é igual a 1. Então a gente vai ter menos B mais ou menos a raiz de 1 dividido por 2 vezes 1. Então a gente vai ter o que?
menos 5 mais 1, porque a raiz de 1 é 1, sobre 2, e menos 5 menos 1 sobre 2. Aqui vai dar menos 4 sobre 2, que é igual a menos 2, e aqui vai dar menos 6 sobre 2, que é igual a menos 3, certo? Então a gente pode dizer que esse conjunto aqui é igual a menos 2 e menos 3. Então a nossa pergunta 2 pertence a A, a resposta vai ser 2 não pertence a A, porque 2 não faz parte deste conjunto, é só o 2 e o menos 3. Subconjuntos, pessoal, vamos falar de subconjuntos agora também. Então, antes da gente estudar o tópico central, que é subconjuntos, vamos falar uma coisa: conjuntos iguais. E a gente se pergunta, né? Quando dois conjuntos são iguais? Eu te respondo: dois conjuntos são iguais somente quando todos os elementos de um forem iguais aos elementos do outro. Vamos olhar um exemplo aqui? Então, olha aqui, ó. Eu tenho esse conjunto A formado por A, B, C. E eu tenho o conjunto B formado por C, B, A. Tu concorda comigo que, além da ordem, os dois são iguais, né? A única coisa é que o B está invertido. Então, isso a gente pode dizer que sim. A é igual a B, o conjunto A é igual a B. Porque todos os elementos são iguais. Só a ordem que está trocada. E aqui, ó, C é 1, 2, 3. E o D é 3, 2, 1. De novo, esses conjuntos também são iguais, independente da ordem, porque eles têm o mesmo número de elementos e os elementos. Eles têm. Desculpem, não é o mesmo número, eles têm todos os seus elementos de um representados também no outro, independente da ordem. Então, olha esse aqui, ó, seja o conjunto 1, 2, 3, 3, 3, 3, 1, 2, 3. Esses dois conjuntos também são iguais, pessoal, porque não importa o número de vezes que se repita o número 3. O importante é que tenha 1, 2 e 3. Então, eu tenho 1, 2, 3 aqui, tenho também aqui. Então, esses dois conjuntos também são iguais. Se tivesse um 4, por exemplo, aqui, eles já não seriam iguais, tá bom? Porque faltaria um elemento aqui no outro. E aqui, ó, seja um conjunto E, que é igual a um x, tal que x é um primo diferente de 2. Então, ele é 3, 5, 7, 11 e assim por diante. E F é um conjunto X, tal que X é um número par. O que a gente pode dizer? Que o conjunto E é diferente de F. Por quê? Porque no conjunto E a gente não tem o 2. E no conjunto F a gente tem o 2. Então, nenhum deles se conversam, né? Ainda mais porque, além do 2, todos os outros números são ímpares. E o F, todos os números são pares. Então, eles não se conversam em nenhum momento. Então, agora, tendo visto essa parte de igualdade de conjuntos, vamos trabalhar com subconjuntos. O que é um subconjunto? Um conjunto A é subconjunto de um conjunto B se todos os elementos de A também são elementos de B. Certo? Então, é o mesmo que a gente dizer que A está dentro de B. Ou seja, todos de A também estão dentro de B. Então aqui eu tenho um exemplo para te dar, que é o seguinte. Eu sei que A é igual a AB. E B é ABC. Então olha aqui, ó, AB está dentro de BC. Então quer dizer que A é subconjunto de B. Tá certo? E aí com o diagrama a gente pode ver através desse desenho, ó. A está dentro de B. Outro exemplo aqui, ó. C é igual a AB. O D é igual a ABCD. Então a gente, ó, AB está aqui e AB também está aqui. Então quer dizer que C é subconjunto de D. Porque uma parte, o C todo, né, tá todo ele dentro do D. A gente também pode representar por diagrama e ainda dizer mais coisas, como a gente já viu, ó. O todo é o D e o C é essa parte. Então, como o todo é ABCD, a gente pode chamar assim e dizer que C é subconjunto de D. Ó, outra coisa que a gente pode dizer, ó, C está contido em D.
esse símbolo significa o contido. Quando um elemento está contido no outro, ele automaticamente é subconjunto e é parte deste conjunto maior. Então, outro exemplo aqui para te ajudar a entender melhor, porque essa parte é muito mais fácil se a gente tem exemplos para pensar, né? Então, o conjunto A, ele é formado por 2, 3 e 4. O conjunto B, ele é formado por 4 e 5. Tá vendo que nem todo B está em A? Falta um 5 aqui, certo? Então eu sei que B não é subconjunto de A. Mas, e eu sei também que ele não está contido, porque falta o 5. Como é que a gente pode representar isso por diagramas? A gente sabe que somente o 4 faz parte dos dois. Então, a interseção entre esses dois círculos que representam os nossos sistemas através do diagrama, a interseção entre eles vai ser 4. E o que acontece? Esquecendo o 4, a gente tem que ver aqui no conjunto A. Se eu tirar o 4, ainda vai sobrar os elementos 2 e 3. Então, para o A, 2 e 3. Se eu esquecer o 4 aqui no conjunto B, vai sobrar só o 5. Então, com isso, a gente tem esse diagrama em que a gente tem o A, 2, 3, 4 e o B, 4 e 5. E aí a gente pode dizer que A não está contido em B e B não contém todo A também. Outro exemplo, nesse caso, o A é 1 e 2 e o B é 3. Nenhuma parte de A está em B e nenhuma parte de B está em A. Isso tem um nome especial, a gente chama de conjuntos disjuntos. E aí, com isso, a gente desenha eles de forma com diagramas em dois círculos que não se tocam em nenhum momento. O 1 e o 2 é só do A e o 3 é só do B. São conjuntos disjuntos. Nos textos vão vir para você só conjuntos disjuntos. E quando que acontece que dois conjuntos são exatamente iguais? E quando dois conjuntos são exatamente iguais, o que a gente pode dizer? Quando eles são iguais, a gente já viu que eles têm os mesmos elementos, né? Então, olha aqui uma coisa. Dado um conjunto A e B iguais, a gente já sabe de antemão que o A vai estar contido no B e o B vai estar contido no A. Com isso, a gente garante a igualdade entre eles. Por exemplo, olha aqui, 1 e 1 e 1 e 1. Eu sei que o A está contido no B e eu sei que o B está contido no A. Então, isso já me garante que esses dois conjuntos são iguais. Te liga aqui, bico de luz. Todo conjunto é subconjunto de si mesmo, porque todos os elementos são elementos dele mesmo. O que eu quero dizer? O conjunto 1, 2, 3, certo? Ele é subconjunto, o subconjunto 1, 2 é subconjunto de 1, 2, 3 e assim por diante, e cada vez maior. Então imagina, a gente é subconjunto do Brasil, o Brasil é um subconjunto das Américas, as Américas é um subconjunto da Terra, a Terra é um subconjunto da Via Láctea, Via Láctea é um subconjunto de uma parte do universo e assim por diante. Explode a cabeça, né? E o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto, inclusive dele mesmo. O vazio tá em tudo, pessoal. Louco, né? Louco é pouco. Então, pra gente poder terminar a nossa aula de hoje, vamos fazer esses exercícios aqui de VUF, tá bom? Então, vem comigo. Olha aqui, Vou fazer aqui do lado o diagrama desses carinhas aqui, Esse aqui é o A e esse aqui é o B. A gente sabe que o B é subconjunto do A, porque a gente tem uma parte do B no A. Esta parte do B está aqui no A. Então lembra que a gente viu? Partes iguais a gente coloca aonde? Na interseção. Então 2 e 3.
E o que não está na interseção a gente coloca fora. Então, aqui está o 1. Então, se a gente for olhar só o conjunto A, a gente vai ter 1, 2, 3. E só o conjunto B, 2 e 3. Então, a minha pergunta que eu te faço. 3 pertence a A? Sim, né? 3 está aqui. Então, V. 1 não pertence a B? Verdade, ó, o B é só essa parte aqui. O 1 está fora. Então, 1 não pertence a B. Não está aqui também. B está contido em A? Ó, uma parte do B está no A. Então, B sim está contido no A. Verdade. B é igual a A? Lembra, para ser igual, ó, B tem que estar contido em A. Isso a gente viu que é verdade. E o A está contido em B? Não, né? Faltou o número 1. Se o 1 tivesse aqui na interseção, sim. Mas não, ó, o 1 está fora, o B é só isso aqui. Então, a gente consegue concluir que A é diferente de B. Então, falso. 4 pertence a B? Tem o número 4 aqui? Não. Então, falso. E A contém B. Então, vamos olhar aqui o seguinte, ó. A contém B. Verdade, né? Porque o A é o seguinte, ó. A é igual a 1, 2, 3. Só que isso aqui, essa coisa aqui, 1 e B, né? B já tá aqui. Então, sim, A contém B. E com isso, a gente conclui a aula de hoje. Espero que tu tenha entendido. Qualquer coisa, só me escrever. Nos vemos na semana que vem. Tchau!